vascaíno, senhor Aquiles Vasco, tudo bem? Galera, eu estou aqui com o presidente Alexandre Campelo, ele abriu a residência dele aqui e ele vai falar sobre penhores, vai dar a notícia do Vasco pra gente ficar antenado e ligado no que está acontecendo nas coisas do Vasco. Tá, mas antes de qualquer coisa, vá no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sino, faça um comentário. Depois pega o programa e compartilha no Facebook. Então você já sabe, né? Agora é contigo, vai brindar. Campeão, vou falar contigo. E essas penhoras todas aí que está acontecendo, o que você tem aí para falar para o torcedor do Vasco? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, é sempre muito saudável, né? É sempre um prazer falar com o torcedor vascaíno. Nós temos primado pela transparência da nossa gestão desde o início e poder falar para o torcedor, poder explicar ao torcedor o que está acontecendo é sempre algo assim que nos dá muito prazer. Muitas vezes a gente fica em silêncio, embora ouça notícias aqui, outras ali que não espelham a realidade, mas por questões estratégicas a gente prefere às vezes ficar calado e só falar no momento oportuno, porque falar em determinados momentos às vezes atrapalha a estratégia do clube. Mas a gente tem sempre o cuidado de trazer as informações de maneira muito precisa, muito transparente, quer seja através de balancetes, quer seja através de apresentações, e essa é uma grande oportunidade de falar a respeito dessas penhoras. Tudo que está acontecendo faz parte de um planejamento, as pessoas, alguns mais afoitos, outros movidos talvez por questões políticas, costumam dizer que a gente não tem gestão. Eu ouço muito as pessoas falarem, quando assumiu o Vasco não sabia que tinha essa dívida, não tinha um plano para solucionar, enfim. É claro que a gente tem um plano e é por isso que a gente chegou até aqui, senão eu te garanto que o Vasco não chegaria até aqui se nós não tivéssemos uma estratégia de gestão, um planejamento muito bem definido. O endividamento do Vasco ele era muito grande quando nós assumimos e assim, uma dívida vencida, uma dívida ali sufocando a gente muito grande. Apenas uma parte menor da dívida ela era para ser paga ao longo do tempo, era para ser paga a longo prazo. A maioria da dívida, mais da metade, era para pagamento de imediato, ou seja, dívida já vencida, aquele indivíduo que o Vasco deve há 20 anos e que não recebeu, salários atrasados, impostos atrasados, muitos desses você não tem muita margem de negociação. Então, por conta disso, muitos desses credores que vêm lá de anos atrás com essas dívidas, eles acabam ingressando na justiça e conseguindo uma penhora, E essas penhoras elas incidem sobre a receita do Vasco. Isso é o que sufoca o clube, porque se você tem uma previsão de receber lá 10, 12, 13 bilhões, esse dinheiro acaba não entrando no cofre do clube, porque existe uma decisão judicial que penhora essa receita, E essas penhoras elas eram em número bastante elevado, de forma que não sobrava, não entrava no caixa do clube, muitas vezes nem um centavo. Esse ano nós, de janeiro a outubro, não havíamos recebido um centavo sequer das cotas de TV. Todos esses recursos ou foram utilizados, já saíram direto para pagar dívidas bancárias por antecipações que foram feitas, ou para pagar esses credores que detinham o poder de penhora das receitas. Então, nós, quando assumimos o clube, começamos a fazer primeiro um trabalho de identificação da dívida, saber todo mundo a quem o Vasco devia, chamar essas pessoas, reconhecer essa dívida, entender qual era a dívida, e aí nós começamos uma negociação para estender no longo prazo. Então, uma boa parte nós conseguimos negociar no longo prazo, outros já estavam com penhoras, e o segundo passo era trazer receita, pegar essa receita, negociar com esses credores e pagar esses credores com um valor menor do que aquele valor devido. Então, para exemplificar, por exemplo, Aquiles, digamos que você
lá atrás, há 10 ou 15 anos atrás, tivesse o direito a receber R$500 mil do Vasco. Sim. Como esse dinheiro não foi pago, com juros, com correções, ele foi para 800, foi para 1 milhão. Alguns casos foram feitos acordos anteriores que não foram cumpridos. O não cumprimento desses acordos, eles acabam incidindo multa, e aí ele chegou a 2 milhões, por exemplo. Né? E aí entenda, isso aconteceu com todas as gestões, não porque não quiseram pagar, mas por impossibilidade de pagar. Sim. Né? Para você pagar as dívidas, para você sanear um endividamento, primeiro você tem que negociar e reduzir. Segundo, você tem que aumentar as receitas e diminuir a despesa. Isso foi o que nós já fizemos no primeiro ano, mas esse superávit ele não é suficiente se você não negocia bem as dívidas. Sim. Então, o que acontece? A gente chama esse credor, como o teu caso que eu estou exemplificando, a tua dívida inicial era de 500 mil, ela chegou a 2 milhões, mas você está há mais de 10 anos sem receber. Você tem a perspectiva de receber os 2 milhões, mas não recebe. Então, talvez, se eu te oferecer 1 milhão na mão, à vista, você faça um acordo, entenda que é melhor pegar esse 1 milhão, que é mais do que a tua dívida inicial, que era de 500, e que os 2 milhões você não vai receber, ou se receber vai ser daqui a mais 10 anos, sabe lá quanto. Então, foi esse trabalho que foi feito. Então, nós tínhamos, agora, nesse exato instante, nessa semana anterior, 15 penhoras para serem negociadas. Esse trabalho ele começou e era para ter sido concluído lá em agosto. Sim. E por que ele não foi concluído? A ideia é que a gente concluísse esse trabalho, tirasse essas penhoras e isso abrisse fluxo, ou seja, que a gente pudesse passar a receber esses recursos da TV e aí com isso honrar os nossos compromissos. Mas eles não foram possíveis muito em função do próprio endividamento, porque a cada instante surgiu uma nova dívida, uma nova penhora que inviabilizava a negociação. Né? Então, foram necessários vários ajustes, quer seja por parte da TV, quer seja por parte do banco, até que se chegasse a esses números. E esse dinheiro ele era insuficiente, o dinheiro que vinha da antecipação ele era insuficiente para pagar todas essas penhoras. Então a ideia é que a gente pegasse essa antecipação, somasse com parte do que nós tínhamos para receber de cota de TV agora em dezembro, ou seja, uma parcela que parte dela vem por exibição e parte que é pela premiação do campeonato. E o restante nós utilizaríamos para pagamento dos salários. Esse foi o nosso planejamento. E aí qual foi a nossa surpresa? Que em cima do laço surge uma outra penhora vinda, nesse caso aí da Receita Federal, penhorando todos os nossos recebidos, todos os 22 milhões que nós tínhamos da Globo. Aí é complicado. Isso ia causar um transtorno absurdo, porque nós já tínhamos negociado com os 15 credores. Se nós não honrássemos o acordo com esses credores, voltaria a dívida anterior e mais multa. Ou seja, não só a gente não conseguiria tirar esses credores, honrar esses compromissos, como a dívida aumentaria. Nós então, e agora tem um dado estranho, porque eu só vi o Vasco ser penhorado. Né? A gente sabe que tem N clubes na mesma situação, né? E só o Vasco teve as suas receitas penhoradas estranhamente. Estranhamente. Eu não sei exatamente qual o motivo, o porquê dessa, mas só o Vasco foi penhorado. Nós negociamos essa penhora, foi uma semana muito difícil, de idas e vindas, de discussões, de noite sem dormir, de toda uma equipe, do financeiro, do jurídico, da presidência. Eu pessoalmente me envolvi nessas negociações, estive na PGFN, e aí nós conseguimos reduzir para 15% do valor que nós receberíamos, mas isso retirou parte do dinheiro que estava destinado a pagamento de salários. Né? Então retirou aí pelo menos 6 milhões de reais do que estava desse valor que estaria destinado para pagamento de salário. O restante do saldo ele foi negociado em 80 vezes uma parte, em 120 outra, ou seja, uma negociação a longo prazo. E a gente conseguiu fechar tudo muito em cima da hora. Pra você ter ideia, no último dia, que foi sexta-feira,
que era o dia que limite dos contratos que nós homologamos, às 3 da tarde ainda não tinham sido feitas as transferências, porque o banco ainda estava operando. O contrato com a televisão foi assinado, revisado também em cima da hora, muito em função disso, porque apareceram novas penhoras. Em cima da hora, já com tudo negociado, tudo pronto, surgiu uma outra penhora de R$600 mil de um ex-atleta nosso, que está aí há mais de 10 anos para receber esse dinheiro. Então, assim, foi um trabalho árduo, foi um trabalho assim, muito pensado, muito planejado e que traz um benefício muito grande, porque isso reduz de maneira considerável a dívida do Vasco. Que bom, né? Isso não é o fim do nosso problema, mas é um passo muito importante. Sim. Ainda existe um número grande de credores, que nós vamos agora, num segundo momento, iniciar um novo processo na tentativa de sanar essas dívidas, mas esse foi um passo muito importante. E aí, para o torcedor saber, nós conseguimos pagar a folha salarial com o dinheiro do sócio torcedor. Entendeu? Então, todo o dinheiro que nós recebemos, ele foi utilizado para pagamento de penhoras, que eu não teria como pagar. Veja bem, se nós não fizéssemos esse trabalho, todo esse recurso, ele iria para as penhoras. Só que eu estaria pagando o valor cheio e não o valor negociado, que é reduzido. Ou seja, todo o dinheiro iria para as penhoras e eu ainda não conseguiria liquidar as penhoras. Então veja que nós conseguimos pagar, em muitos casos, com mais de 40% de redução. Bom, né? Que é considerável. Você tem uma dívida de 10 milhões, você paga com 6, é algo significativo. Lógico. Então, nós conseguimos reduzir bastante o endividamento do Vasco nesse sentido. Então, esse foi o trabalho, isso foi o que aconteceu e a gente está agora em busca de novos recursos. Tem uma negociação para trazer um novo recurso. A gente espera conseguir concretizar antes do final do ano para honrar os compromissos com os jogadores e funcionários. Mas esse foi o trabalho que foi realizado. Por que a gente não vinha falar antes? Porque qualquer coisa que nós disséssemos antes de concretizar a negociação poderia atrapalhar. Sim. Poderia atrapalhar. Então, a gente fala no momento certo. Algumas vezes o silêncio é melhor arma. Né? Mas nós vamos sempre esclarecer todos os pontos, todos, no momento certo. Muitas vezes eu não posso responder uma pergunta que você me faz, que o torcedor faz, porque eu vou colocar em risco uma estratégia do clube. Né? Eu compreendo isso. Enfim, mas a transparência ela existe, tudo que nós realizamos vai sempre, é sempre colocado nos balancetes, é sempre trazido a público para esclarecimento. Talvez não na velocidade que o torcedor deseja, mas o torcedor precisa entender que tem estratégia por trás disso. Tem que ter paciência. Existe um plano de gestão, sim, diferentemente do que alguns insistem em dizer. É até engraçado, a pessoa, eu ouço muito isso, principalmente dos opositores, né? Ou dos defensores dos opositores, dizendo, quando assumiu o clube, ele não sabia que tinha essa dívida, porque não tinha um plano de gestão. Não, existe plano de gestão. O plano de gestão está aí e está sendo eficiente. Por isso nós conseguimos reduzir o custo do clube no primeiro ano, aumentar as receitas e ter superávit. Por isso nós conseguimos sobreviver esse ano, mesmo não tendo vendido jogador e mesmo o marketing não tendo o resultado que nós esperávamos. Sim. Né? Mas o próprio sócio torcedor, ele faz parte de um plano de gestão. Nós assumimos o clube pensando no torcedor do Vasco. A começar pela abertura para os sócios, Sim. Pelo desbloqueio dos internautas que eram bloqueados nas mídias sociais, Sim. pela abertura com a própria imprensa para que melhorasse a imagem do clube e o torcedor passasse a acreditar no clube. E aí nós fomos, logo no início, trabalhar na mudança do programa de sócio. Aí nós identificamos três pontos importantes. Primeiro, a infraestrutura existente no clube de TI era muito frágil, precisava melhorar. Nós melhoramos essa infraestrutura. Segundo, havia necessidade de melhorar o plano de sócio, que ele fosse mais atraente para o torcedor, que ele pudesse ser
mais vantajoso, que o torcedor pudesse ver mais benefícios. E em terceiro lugar, mudar o gerenciamento do plano. Então nós esperamos o prazo para encerrar o contrato que nós tínhamos com a empresa que gerenciava antes. Fomos no mercado, estudamos bastante no mercado quem seria capaz de assumir esse trabalho, colocamos as nossas exigências, tá? Um trabalho muito profissional, e colocamos de pé então esse novo programa de sócio. E aí nós saímos de algo em torno de 6 mil sócios adimplentes para 34 mil, até que veio a Black Friday e óbvio, porque não é um mérito muito grande da torcida e das pessoas que participaram, influenciando, chamando, quer dizer, de todo o torcedor, alguns mais, outros menos, os influenciadores como você e tantos outros que nas suas mídias, nas redes sociais, convocaram os vascaínos para se associarem, mas também daquele indivíduo isolado. O meu funcionário de casa, que é vascaíno doente, fez lá um monte de amigo. Ele não é vascaíno doente, ele é vascaíno fanático. Doente que ele não torce. Está ali me olhando, Ricardo. Continua, presidente. Então, o Ricardo, por exemplo, que é meu funcionário, além de funcionário, é amigo, porque eu sou amigo dos meus funcionários. Ele fez um número enorme de sócios, convencendo os amigos da pelada, de onde ele vai, onde ele frequenta, e tudo a ser sócio. Então, um trabalho coletivo, mas que só foi possível porque a gestão criou as condições necessárias para que esse movimento espontâneo do torcedor pudesse ser recebido. Se nós não tivéssemos uma estrutura muito bem montada, se nós não tivéssemos gestão, se nós não tivéssemos planejamento, nós não conseguiríamos colocar 150 mil sócios para dentro em 3 semanas. É uma coisa de louco. Então, isso demonstra que existe gestão. Sim. Então, a gestão está aí presente quando ela corre atrás do CT, quando ela cria um projeto do CT, quando ela consegue um terreno para que o CT possa ser feito, porque não existia. O que se disse anteriormente, que o Vasco ganhou um terreno, na verdade isso não, eu acho que não é verdade, porque o terreno sequer era da prefeitura. Nós conseguimos o terreno, nós criamos o projeto, nós pensamos o projeto do CT, nós criamos um evento de lançamento e trouxemos a Quicante pensando no crowdfunding, que é a famosa vaquinha. E aí, óbvio, com as condições sendo criadas, a gente sabe que a nossa torcida responde. Mas ela não respondeu antes, ela não respondeu em outras gestões. Por quê? Porque faltou a gestão, faltou... É isso que eu falo. Faltou a gestão criar as condições favoráveis para que o torcedor pudesse demonstrar sua força. Dê a César o que é de César. Então, você pode ter muita força, Sim. mas se você não tem a oportunidade de demonstrar, como é que vai ser? E é isso. Em outras ocasiões, a torcida não pôde fazer um CT. Na nossa gestão, ela está podendo fazer, porque a gestão criou essas condições favoráveis. Como está criando o projeto de reforma, eu não gosto de falar em reforma, eu gosto de falar em modernização e ampliação de São Januário. Nós vamos modernizar e ampliar São Januário. É isso. E quem criou foi essa gestão. Foi com planejamento. Então, para aqueles que dizem que não existe planejamento, eu quero dizer que existe sim. Mas você não consegue pagar uma dívida de 680 milhões no estalar de dedos. A não ser que surja um sheik árabe aí, coloque aqui R$1 bilhão, você paga toda a dívida, investe no estádio, investe no CT, contrata jogador e vamos embora. Mas do contrário, qualquer gestor, por melhor que ele seja, ele vai levar 5, 6 anos para reestruturar o clube. Isso sem ninguém atrapalhar. Nós sabemos que não é assim, né? Não é tão fácil, né? Mas queria te perguntar também agora sobre... Eu queria até voltar nisso, porque isso é uma coisa que me toca. Sobre o torcedor de fora, o sócio-torcedor. O que você, como presidente do Vasco, pretende dar para o torcedor de fora no ano que está vindo aí? Então, Aquiles, a gente sabe que algo em torno de 70% da nossa torcida é de fora. E se eu não estou errado, em torno de 30% dos nossos sócios torcedores, ou talvez um pouco mais, são de fora do estádio.
do Estado, desculpa. E desde o início sempre foi uma preocupação minha fazer com que esse torcedor de fora do estado do Rio de Janeiro, ele se sinta parte do clube. Por isso eu tomei muita porrada, desculpa o palavreado, eu tomei muita porrada, mas eu levei jogo para Brasília, eu levei jogo para Manaus, eu levei jogo para o Espírito Santo, porque lá também é Vasco. Sim. Porque lá também é Vasco. Ah, a gente tem que jogar em São Januário? Tem, claro, mas a gente também tem que atender os nossos torcedores de fora. Então, eu sempre fiz isso, desde que eu assumi. Eu assumi com esse compromisso também, e assim, a gente está montando uma equipe de trabalho, né? Nós trabalhamos assim, a gente monta pequenos comitês, pequenos grupos de trabalho. Então, por exemplo, nós montamos um grupo de trabalho só para o projeto do CT, esse grupo de trabalho tem autonomia. Nós montamos um grupo de trabalho para tratar, por exemplo, do plano de cargos e salário. Então hoje tem alguém do RH envolvido e mais algumas pessoas de um comitê que analisam todas as contratações. Hoje o Vasco não contrata sem que qualquer contratação passe por esse comitê. Todas as, digamos assim, as ações do novo CT, elas passam por um grupo e tem um líder, que a gente elege um líder. Então, isso para dar transparência, isso para ele providenciar as recompensas que tem que providenciar para aquele torcedor que foi lá e deu o seu kick. Então, é um grupo de trabalho. E eu propus a criação de um grupo de trabalho também para o sócio torcedor, para que a gente consiga reter esses sócios, para que a gente crie ações capazes de reter esse sócio na virada dos 6 meses e para que a gente dê toda a atenção para o torcedor. Crie benefícios para ele e faça com que esses benefícios cheguem até o sócio. Então, assim, nós estamos estudando uma série de ações para colocar de pé, para que a gente consiga fazer com que esse torcedor de fora do Rio, ele se sinta parte do Vasco e tenha o orgulho, a satisfação de dizer, ó, eu sou sócio do Vasco, está aqui minha carteirinha, entendeu? Isso é uma ação. Como também, agora, até aproveitar aqui o gancho, estou montando também um grupo de trabalho que envolve pessoas do Vasco, pessoas do Banco BMG, com uma liderança para que a gente coloque de pé o banco, porque o banco não é Banco BMG, é Banco Vasco BMG. Esse banco é do Vasco. Esse banco é do Vasco. Quando você vai lá, abre a sua conta e movimenta, 50% do que o banco lucra é do Vasco. Então o banco é do Vasco. O correntista é do Vasco, porque ele é vascaíno. Sim. Tá certo? Os recursos, eles estão divididos com o BMG, que é quem opera o banco digital. Então, é fundamental o vascaíno entender isso. É um banco do Vasco. É um banco do Vasco. Os recursos virão para o Vasco. Quando você é correntista lá de outro banco e que você movimenta, esses recursos vai lá para o dono do banco. Quando você movimenta esse aqui, o recurso é dividido. Metade do operador, que é o Banco BMG, que tem sido um parceiro fantástico, com quem a gente pode aumentar muito essa parceria, quer seja no CT, quer seja no estádio. A gente tem tido uma relação muito estreita com o banco, que está louco para estar junto do Vasco, mas precisa do torcedor vascaíno ir lá e fazer a parte dele, e tem feito sempre, eu acredito que vai continuar fazendo. Isso que o presidente está falando, é o que eu falo para você, torcedor vascaíno. Desculpa, tá? Não. Nós temos que nos associar, tá? Eu bato nessa tecla há muitos anos. O Campelo me conhece há muitos anos. Eu bato nessa tecla há muitos anos. E agora, com esse negócio do CT junto com o BMG, a conta é muito fácil de ser aberta. Tá? É muito fácil. Então, o que ele está falando é a pura verdade. Só depende de nós. Tá? Continua, presidente. Então, basicamente é isso do que você me perguntou, mas estou pronto para falar o que você quiser. Vamos lá, vamos falar aí sobre contratações, né? Porque o torcedor do Vasco, ele fica, quem vem, quem não vem, especulação, né? Tem alguma coisa que você possa, assim,
só dar um lampejo pro torcedor? Então, esse é um dos assuntos que fala antes e atrapalha. Uhum. Né? Então, assim, nós estamos correndo, nós estamos vendo no mercado alguns jogadores, temos conversado com alguns jogadores, com alguns agentes de jogadores, mas ainda não existe nada de concreto. Aparentemente, tem algo bem encaminhado, tem duas situações bem encaminhadas, mas a gente só vai falar quando tiver, Sim, lógico. quando a coisa estiver fechada. Falar de qualquer contratação antes é muito ruim. Sim, lógico, Né? atrapalha. Primeiro que no momento que você diz que está fechando, isso pode elevar o valor. Isso. Segundo que você pode despertar interesse Sim, de outros clubes. Isso. Queria saber também como é que foi, já foi falado, né? Mas vamos lá, negociação com o Abel, foi tranquilo? Foi mais rápido do que eu pensava. Bom, foi o que eu disse na coletiva do Abel, né? Sou amigo do Abel há muitos anos, né? Trabalhei com o Abel no Vasco, quando ele foi treinador. É um treinador que eu admiro muito, né? Sendo dos treinadores que eu trabalhei, sem dúvida alguma, é dos melhores. Não é porque é meu amigo, porque eu tenho um monte de amigos no futebol. Alguns eu traria para o Vasco, outros não. Né? Essa escolha é uma escolha profissional. É um treinador que eu admiro muito o trabalho dele. Acho que ele é um número certo para o Vasco, pela sua capacidade, pela forma de lidar com os atletas, pela valorização que ele dá aos atletas da base e pela identificação que ele tem com o clube. Né? Ele tem um reconhecimento, uma gratidão muito grande pelo Vasco. Então acho que essas são condições que ele reúne, que eu acho que são muito favoráveis à nossa ambição. O Vanderlei fez um ótimo trabalho e na saída dele deixou para a gente uma responsabilidade muito grande de trazer um treinador à altura. E eu acho que o Abel é um nome que não tem questionamento a esse respeito. E na negociação, o que eu posso dizer é o seguinte: cheguei para ele e falei, Abel, não vou falar de dinheiro contigo. Dinheiro, se eu for falar de dinheiro, você não vem. O que eu tenho para falar de você é do projeto. Que eu gostaria que você tivesse nesse projeto, que é um projeto de reestruturação do clube, é um projeto que visa devolver ao Vasco a grandeza que ele sempre teve, financeira, esportiva, patrimonial, e você tem que estar junto. Você tem que estar junto porque pela sua identificação com o clube, pela sua capacidade, estou precisando de você aqui, preciso da sua ajuda. Ele aceitou. Nem falou em dinheiro. Que legal, né? Nem falou em dinheiro. Legal, mano. Acertou tudo, o que era, já estava tudo certo. Falou, agora é dinheiro, você fala aí com ele aí que eu vou embora. Aí foi embora. Já estava tudo certo e a gente não tinha falado em dinheiro. Assim, aí você vê o que sabe, o que é o Abel, o que ele representa, entendeu? E a confiança em você também, né? No caso, né? No Vasco. Já comecei falando para ele claramente qual é a situação do Vasco, o que ele pode esperar, o que não pode, um compromisso muito grande da direção em procurar saldar todos os seus compromissos, que pode aqui ou ali ter uma turbulência, porque isso é inegável. Eu no lugar deles, se algum dirigente do Vasco chegasse lá dizendo que ia estar tudo certo, tudo em dia, eu não aceitaria o convite, porque teria certeza que ele estava mentindo para mim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito transparente, e a transparência da gente é a todo momento. Ele também deve estar vendo aí, como eu acho que ele mesmo falou nisso, nessa mobilização da torcida, né, em abraçar o clube, coisa que nunca, eu não lembro. Isso também empolgou ele. É fantástico isso, né? Isso é uma demonstração de força absurda. Eu não lembro para trás aí isso acontecer. Não lembro. Para começar, não tem ninguém com esse número. Então eu não lembro. Então vamos dar a César o que é de César, tá? E é tipo assim, eu queria perguntar agora, vem a saia justa do papo de presidente. Eu não gosto muito de conversar sobre isso não, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinhozinho só de política. Campelo, te perguntar, você está arrumando aí a casa esse ano,
ninguém, não há de... Está todo mundo vendo que eleições diretas foi na sua gestão, né? Todo torcedor pedia, né? Até alguns falavam, eu só vou me associar se tiver eleições diretas. Eu quero ver vocês se associarem agora também, meus amigos. Eleições diretas, associação em massa, isso aí é porque o Vascaíno abraçou, e aí teve o Black Friday, e aí vamos, mas está aí, quinto, se eu não me engano, quinto do mundo, né? A gestão tem que estar sempre junto da torcida, não dá para dissociar, o Vasco é isso. Então, modernização do estádio, está na gestão do... Vou te adiantar aqui, provavelmente, no início do ano, lá final de janeiro, início de fevereiro, eu vou trazer uma outra notícia boa. Então, provavelmente. Então, amigos, dá César o que é de César. Eu, como eu já falei aqui muitas vezes, eu bato palma para o Vascaíno que faz coisa boa para o Vasco, tá? Então, mas depois eu vou falar sobre isso. Eu queria perguntar ao presidente se nessas coisas todas, essas melhorias todas do Vasco, se ele está se animando para tentar se reeleger presidente do Vasco. Aquiles, assim, a gente está trabalhando muito, né? Pegamos aí o clube bastante endividado, uma dificuldade absurda, uma infraestrutura precária, essa é a verdade. O Vasco até então não tinha CT, né? Treinava no campo anexo, tinha lá o seu departamento médico lá instalado lá dentro, era o possível. Mas já a partir desse ano, de 18, já não poderia mais treinar dentro no estádio e tudo mais, sem contar a necessidade de ter um CT, uma ferramenta de trabalho que é necessária para o futebol. E hoje o Vasco tem, independente de ser o proprietário ou não, mas tem 2 CTs à disposição do clube, um para base e outro para profissional. Além de uma série de outras coisas que a gente foi implementando ao longo desses 2 anos. E a gente tem roído o osso, a gente tem trabalhado duramente. Alguns insistem em desmerecer o presidente, né? Alguns insistem, quando tem coisa boa, foi fulano ou beltrano ou ciclano que fez, mas quando tem coisa ruim, foi o presidente. As pessoas só esquecem o seguinte: quem escolhe os homens é o presidente. Quem traz as pessoas para trabalhar, traz para junto, quem coordena, quem lidera é o presidente. Mas eu, humildemente, sigo ali, fazendo o meu trabalho. E estou roendo o osso. Não sei se no ano que vem a coisa caminhar, por que não comer o filé? Agora, eu acho que é o natural. Sim. Então já meio que respondeu. Agora vem uma outra saia justa. Você, como presidente do Vasco, você vai tentar a reeleição, e aí você viu que o cenário está meio complicado. Você colaria com alguém, chamaria alguém dessa atual oposição aí para estar junto com você para uma reeleição? A política é isso, é você conversar, é você dialogar. Eu sempre defendi muito a união. O Vasco precisa estar unido. Não vejo sentido nessas disputas antecipadas. Acho natural que exista desejo de A ou B de se candidatar, de se eleger, mas o Vasco tem que estar em primeiro plano. O Vasco tem que estar em primeiro lugar. O natural seria 3 meses antes, vai um para cada lado, discute, tem eleição. Acabou a eleição, deveria estar todo mundo junto, trabalhando pelo clube. Senão você não é Vasco, né? Senão você não está querendo o melhor do Vasco. Eu não vejo nenhum problema de amanhã ou depois receber apoio desse ou daquele. Eu não vejo o menor problema. Entendeu? Como já trouxe, inicialmente o pessoal que era da Cruzada tinha ficado com o Júlio, trouxe. Sim. O pessoal do BNDES trouxe. Não tem nenhum problema.
vira e mexe, grupos que são de oposição, querem ajudar em alguma coisa, não tem nenhum problema. A Petrovasco, se for em benefício do clube, vamos juntos. Outra coisa que eu queria te perguntar também, por exemplo, agora esse ano que está entrando, se tiver algum problema que de repente algum pré-candidato queira te ajudar, tá? Você aceitaria ajuda? Depende da ajuda, né, Aquiles? Porque assim, eu tenho visto algumas pessoas que falam em ajudar, mas você vê sempre que por trás tem um cunho político. Né? Eu já vi alguns pedidos de ajuda lá, de querer ajudar e tal, mas a primeira coisa que a pessoa faz é ir na secretaria, protocolar o pedido de ajuda, fotografar e botar no Instagram. Quer dizer, desmerecendo a gestão. Tipo assim, a gestão não está fazendo, eu vim aqui para fazer. Quem quer ajudar de verdade o Vasco, primeiro, não precisa aparecer. Pode ajudar até anonimamente. Sim. E assim, então depende muito. Se for um desejo genuíno de ajudar o clube, mas sem aparecer, sem querer dar cunho político, a gente aceita. Agora, o contrário, óbvio que não. Não tem também nenhuma freira do lado de cá, né? Não, tá certo, tá certo. Então, mas eu queria perguntar mais um negócio, até sobre o CT mesmo, entendeu? Como o que no caso, nós, agora eu estou falando dos internautas, né? O que nós podemos estar fazendo para ajudar o Vasco nessa campanha do CT? Eu acho que muita coisa, Na realidade, eu acho que até isso a gente deveria pensar de maneira mais coesa, mais junta. Sim. A gente tem um número grande de internautas, independente de corrente política, disso, daquilo. Quer dizer, aqueles que entenderem que podem ajudar o clube, eu acho que deveria ser feita alguma coisa mais coordenada, para que a gente não tivesse ações que fossem dissonantes. Né? Então, até propus o pro Dieguinho, me ligou e tal, também querendo ajudar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos sentar semana que vem, ver quem você acha que pode participar. A gente bota a nossa comunicação em conjunto, a gente pensa juntos o que pode ser feito para melhorar esse movimento, tanto de associação quanto o movimento de abertura de contas, né? Assim, então, vamos comunicar juntos. Sim. Né? O clube tem as suas mídias, o clube tem as suas, tem a Vasco TV, que eu tenho buscado já desde o início, valorizar muito, porque é o futuro do clube, é ter a sua televisão. Mas a gente sabe que existem internautas que têm seus canais, que têm lá suas mídias e que podem contribuir muito. Acho que isso sempre contribui mais e melhor se é feito de maneira organizada, tá? Até para a comunicação sair mais limpa, mais clara, né? Obviamente, algumas coisas a gente tem que entender que o clube precisa estar na frente, porque a gente precisa valorizar as nossas mídias, né? Eu preciso valorizar o canal do Vasco, porque ali está o futuro. Eu não acredito que esse modelo que existe hoje ele vai durar muito tempo. Eu acredito que em breve cada clube vai produzir o seu conteúdo, vai produzir as suas imagens, vai transmitir os seus jogos. A gente precisa desde já fortalecer a nossa TV, que é a Vasco TV, que está indo muito bem, por sinal. Sim, tá mesmo. Eu inclusive, quando fizemos o projeto lá do CT, o projeto estava pronto, eu trouxe pessoas das diversas áreas para discutir, discutiram e tal, e vieram me apresentar o produto final. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: onde é que está o estúdio da Vasco TV? Estúdio? Bom, o futuro é isso, tem que ter um estúdio de televisão, porque lá tem que se produzir conteúdo, programa, entrevista, transmissão de jogos, tudo. Isso aí. Porque é a partir daí que vão entrar as receitas para o Vasco. Então, assim, a gente pode trabalhar juntos, estou aberto a isso. A gente pode marcar com você, com o Dieguinho, com vários outros, com quem estiver interessado. Sim. Interessado em ajudar de fato. Sim. Sem política. Sim.
Em primeiro lugar o Vasco. Ajudar ao Vasco, não é ajudar o Campelo, Não. Em primeiro lugar o Vasco. nem o fulano, nem o Beltrano, nem o ciclano. Ajudar o Vasco. Sim. Aqueles que estiverem interessados, a gente está aberto. Nós vamos contribuir, nós vamos trabalhar juntos, porque isso é importante. Bom, presidente, eu queria que o senhor desse agora as considerações finais aí do torcedor do Vasco, tá? Que está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo, e que você falasse aí para eles aí. Bom, eu queria deixar aqui uma mensagem de esperança para o vascaíno, a esperança de um clube melhor, de um clube organizado, um clube com um futuro para mais 120 anos. O que está se fazendo hoje é uma coisa que vai repercutir pelo menos para as próximas 2, 3 décadas. Queria desejar ao vascaíno um Feliz Natal, um Natal em harmonia com a família e um 2020 muito melhor do que os anos que nós tivemos ultimamente. Acho que a gente pode esperar aí uma equipe mais competitiva. Ainda não será certamente a equipe dos sonhos, mas com certeza será uma equipe mais forte, com capacidade de disputar melhor os campeonatos, com capacidade de brigar por alguns títulos, mas especialmente uma equipe de muita luta. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. O próximo ano o ano 2020 é um ano de uma grande expectativa para nós que estamos na gestão, uma expectativa de uma redução de dívida importante, a expectativa de botar de pé o nosso projeto de modernização e de ampliação de São Januário e o ano da inauguração da primeira fase do nosso centro de treinamento. Então, acho que só com essas notícias, eu acho que já vai ser um ano bastante com certeza. Feliz para o vascaíno. Com certeza. Então, é isso. Saudações vascaínas. Ótimo 2020 para todos nós. E aí que eu falo para você, torcedor vascaíno. Segue o Fala Vascaíno nas redes sociais, segue o jogo, tamo junto. E olha só, presta atenção. Isso aqui é